O exercício pede para verificar se a integral de linha ao longo da curva C é positiva, negativa ou nula, usando algum programa computacional, né, algébrico, e em seguida calcular a integral de linha. Caso vocês queiram desenhar um campo vetorial no R2 ou no R3, nesse site aqui, então esse site aqui, a gente pode desenhar um campo vetorial tanto no R2 quanto no R3. Ele carrega automaticamente aqui essa superfície, eu posso deletar ela aqui. Caso eu não quisesse deletar a superfície, bastava clicar aqui que ele limpava a minha caixa aqui para desenhar. E aí eu venho aqui para selecionar, em adicionar gráfico, eu seleciono campo vetorial. Ele carrega algumas funções automaticamente. 3 coordenadas, se eu quero desenhar no R3, como a gente vai desenhar no R2, a coordenada P vai ficar 0, né? X, Y, Z, as coordenadas M, N, P. A coordenada X, então, é X dividido pela raiz quadrada de X quadrado mais Y quadrado. Eu copio para ganhar tempo e colo aqui na coordenada Y, só que aqui é Y, né? E aí, então, observem que aqui ele pede quantos vetores eu vou desenhar em cada eixo. Então, 9, eu posso colocar 10, por exemplo. Evitem colocar muitos vetores, porque senão o software trava, mesmo sendo online, e ele não vai plotar aqui e vai travar a página. Então, eu sugiro deixar assim, para ele não ficar todo colorido, usar cores primárias, ele vai desenhar o vetor em azul. Se eu der um Enter, ele desenha o campo vetorial. Ah, Antônio, eu queria a vista só em 2D, eu não quero essa caixa. Tudo bem, vem aqui, vista restrita em 2D. E aí eu não preciso ficar aqui mudando a direção da caixa, porque se fosse em 3D seria interessante. Mas como é em 2D, eu posso simplesmente a vista em 2D. A vantagem desse aqui em relação ao Wolfram é que aqui sobre esse campo vetorial eu consigo desenhar minha curva paramétrica. Eu venho aqui, curva espacial, R de t, que é o que a gente usa, escolho a coordenada x, que era t, escolho a coordenada y, que era 1 mais t elevado a 2, a coordenada z era 0, o x, que era o meu t, iria de menos 1 a 1, basta dar um Enter, ele desenha minha parábola colorida aqui. Ah, Antônio, eu quero uma outra cor, nesse caso aqui ele desenhou em azul. E aí eu posso observar então que de fato, do lado direito da origem, o campo não se opõe ao caminho, só lembrando que a curva ela cresce no sentido anti-horário, né? Então, como é no sentido anti-horário, do lado direito da origem o campo vetorial é no mesmo sentido que o caminho, trabalho positivo, e do lado esquerdo o campo vetorial se opõe ao caminho, trabalho negativo. Como a parábola é simétrica e o campo vetorial também é simétrico, o trabalho total será nulo, logo a integral de linha será nula. Bom, então a primeira coisa é encontrar uma parametrização para a curva C. Nesse caso aqui, uma parábola do ponto menos 1, 2 até o ponto 1, 2. Então, o caminho é a parábola y igual a 1 mais x quadrado, do ponto menos 1, 2, até o ponto 1, 2. O mais óbvio a se fazer aqui, que vai tornar a parametrização mais simples, eu posso usar o próprio x como parâmetro, mas na maioria dos casos a gente faz o seguinte, né? Chamo o x de t. Se eu fizer x igual a t, vai ser a parametrização mais simples que eu vou encontrar para essa parábola. E o y vai ser 1 mais t quadrado. Ou seja, eu poderia trabalhar com o próprio x como parâmetro. Não faria diferença alguma. E aí observe o seguinte, que como o x é t
e o x vai de menos 1 a 1, o t vai de menos 1 a 1 também. E aí, não adianta de nada ter feito isso se eu não sei o que eu tenho que calcular, né? Só lembrando que a gente quer calcular uma integral de linha de C, de f, dr. Um trabalho, no fim das contas. Porém, a gente sabe que essa integral de linha se torna a integral do cálculo de uma única variável, do f do r de t, ou seja, eu tenho que reparametrizar o f em função do r de t que a gente vai encontrar, escalar com r' de t dt. Então, se eu não sei que eu tenho que fazer isso aqui para calcular a integral de linha, não adianta de nada eu trabalhar com caminho, não vou saber o que fazer, né? Então, eu sei que eu tenho que encontrar uma representação paramétrica para o caminho, já encontramos. Eu tenho que derivar essa representação paramétrica, o r', e usar esse r de t para reparametrizar o f. Então, vamos lá calcular o r' e reparametrizar o f. Então, o nosso r de t, a coordenada x dele é t, que é o x, e a coordenada y, 1 mais t quadrado. Só lembrando, né, com t de menos 1 a 1. Tendo feito isso, eu vou derivar. Que o r' de t, estou derivando em t, óbvio, né? Vai dar 1 e 2t. Não precisa de módulo aqui, porque é uma integral de linha de campo vetorial. Então não tem módulo, é só o r' de t mesmo. Bom, tendo feito isso, agora eu vou encontrar o f de r de t, ou seja, reparametrizar o f. Eu vou escrever o f aqui, né? Normalmente, as coordenadas x e y. Bom, o f é x sobre raiz de x quadrado mais y quadrado. E a coordenada y é y sobre raiz de x quadrado mais y quadrado. Então, eu só copiei o f com essas coordenadas aqui. Agora a gente vai trocar o x pela coordenada x do caminho, que é t, e o y por 1 mais t quadrado, para depois fazer o produto escalar. Então, o meu f de r de t que significa o seguinte, né? Eu estou reparametrizando o meu f pelo caminho r de t. Então, como x é t, tudo que for x na minha função vai ser trocado por t, e tudo que for y por 1 mais t quadrado. Então, aqui vai ser t sobre a raiz de t quadrado mais 1 mais t quadrado ao quadrado. Y é 1 mais t quadrado sobre raiz de t quadrado mais 1 mais t quadrado ao quadrado. A gente vai desenvolver essa raiz aqui, não precisaria ser agora, mas já se torna mais simples. Então, elevando ao quadrado ali, simplificando. Então, f de r de t vai ser, depois de simplificar, né? T sobre raiz quadrada. Aqui vai ter um t na quarta. Vai aparecer um 2t quadrado, com aquele t quadrado vai ficar 3t quadrado mais 1. Mesma coisa na outra coordenada. Raiz de t na quarta mais 3t quadrado mais 1. E aí não temos o que fazer. Vai ficar assim. E agora eu sei, então, que
Para eu resolver a integral de linha, eu tenho que multiplicar, né, fazer o produto escalar de f com r'. Posso fazer isso dentro da integral, mas não há necessidade, porque a gente vai ficar carregando o símbolo da integral, um monte de linhas aí, carregando esse símbolo para depois, no fim, integrar. Então, faz o produto escalar e depois substitui aqui na integral. Então, agora eu vou multiplicar escalarmente o f com r'. Então, o f é esse cara aqui, que é t, raiz de t na quarta mais 3t quadrado mais 1, 1 mais t quadrado sobre a raiz de t na quarta mais 3t quadrado mais 1, e escalar com r', que é 1, e 2t. Fazendo esse produto escalar, f com r', a gente vai obter um número, né? Primeira coordenada vezes 1, então é t sobre a raiz de t na quarta mais 3t quadrado mais 1, mais essa coordenada aqui vezes 2t, então vai ficar 2t ao cubo mais 2t sobre aquela raiz também. t na quarta mais 3t quadrado mais 1. Como os denominadores são iguais, né, eu posso juntar. T na quarta mais 3t quadrado mais 1. E aqui em cima eu posso somar 2t ao cubo mais 3t. Então é isso aqui que a gente vai colocar dentro da integral de linha para resolver. Agora sim eu posso substituir na integral de linha. Então, a integral de linha de f dr é a integral de menos 1 a 1. Só vou colocar aqui do f de r de t, escalar com r' de t, dt. Bom, então a integral de menos 1 a 1. Quem é o f escalar com r'? Esse cara aqui. 2t ao cubo mais 3t sobre essa raiz. t na quarta mais 3t quadrado mais 1 dt. Bom, como é que a gente resolve essa integral, né? Se a gente observar o que está dentro da raiz aqui, seu derivado, dá quase que exatamente uma diferença por uma constante no numerador. Então, só fazer uma substituição. U igual a t na quarta mais 3t quadrado mais 1. Eu vou obter du igual a 4t ao cubo mais 6t dt, né? Então, se eu colocar um 2 em evidência, eu vou ficar com 1 meio de du é igual a 2t ao cubo mais 3t dt, que é exatamente esse termo aqui de cima, o numerador aqui. Então, isso aqui em cima é 1 meio de du. Então, eu vou ficar com a integral de linha de f dr igual a integral 1 meio de du sobre raiz de u. Isso aqui vai ser 1 meio da integral de u na menos meio du. Bom, só que a integral de u na menos meio, né, é u na meio sobre meio. Vai cancelar o 2, isso vai dar a raiz de u. Mas quem é u? t na quarta
mais 3t² mais 1. E aí agora sim, né? De menos 1 até 1. Então a gente pode observar que ao substituir o 1 vai dar raiz de 5 e o menos 1 também. Então isso vai dar 0, né? Então a integral da linha de C de f dr é igual a raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 5, que é 0.